mas eu não. Eu vou ter que estudar isso depois. Ah, vocês já estão vendo a apresentação da Ana? Sim. Ah, então tá bem. Tá, é o que eu disse. Esse é o paper. Pode passar, só para o pessoal ver o rostinho dele. Esse é o paper, a gente escolheu esse paper, eu escolhi esse paper por causa da revisão bibliográfica do nosso grupo, dessa pesquisa, do FPHL. Pode passar. Passei, passei. Foi. Então, temos o prime sintático. Esse paper ele fala principalmente sobre o prime sintático. O que é isso? Prime sintático é a facilitação do processamento sintático do falante que ocorre quando uma estrutura sintática é repetida através de duas ou mais sentenças consecutivas. Essa é a definição que está no paper logo. Basicamente, o que eles querem? Eles querem extrair, influenciar uma estrutura infrequente nesse paper. É isso que eles querem fazer. Esse prime sintático ele é uma configuração da superfície da sentença e a evidência dele sugere que a gramática mental do ser humano contém um componente sintático que é independente do conteúdo descrito pela sentença. Esse efeito ocorre tanto na fala quanto na escrita, o que eu achei muito interessante. Aí, no exemplo, a gente tem que se a gente quer estimular que uma pessoa fale, a mulher foi ajudada pelo homem, é mais provável que ela faça essa estrutura se ela tiver sido apresentado um estímulo antes, como o menino foi fotografado pela menina. Pode passar. Outra coisa que tem com bastante frequência nesse paper, e é a base desse paper praticamente, é a aprendizagem implícita, que foi uma luta para entender o que é, mas estamos aí. Pergunta, Essa quando você tiver dúvida, você pergunta. Pega... Perguntei para Ana, fui eu e Ana. Ah, bom, aí então tá bom, então tá certo. Ok, ótimo. É, a aprendizagem implícita foi uma teoria proposta pelo Jagger e Snyder em 2007, que propõe o sistema de processamento linguístico mantém e atualiza distribuições probabilísticas sobre as estruturas linguísticas, implicitamente. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei muito confusa, eu não tinha entendido muito bem, e conforme eu terminei de ler o paper, esclareceu muito pouco, mas a gente tenta entender, né? O que eu entendo de essa teoria da aprendizagem implícita é que eles falam muito dessa probabilidade. Então, é uma distribuição probabilística. Dependendo do contexto, existe uma probabilidade de uso de uma estrutura. E essas estruturas elas podem ser alternativas. Quanto mais infrequente for a estrutura, mais provável que ocorra um prime sintático. Há evidências de que a produção e a compreensão da linguagem são sensíveis à distribuição de estruturas em diferentes níveis de representação, que aí seria o nível da palavra, o nível da sentença, do morfema, do fonema. A teoria da aprendizagem implícita postula que uma experiência com uma estrutura sintática infrequente pode ter um efeito mais robusto do que uma experiência com uma estrutura frequente, que foi o que eu disse antes. Naquele exemplo, por exemplo, do último slide, a gente consegue ver que quando a gente está querendo influenciar uma pessoa, tentar fazer com que ela fale uma frase como uma voz passiva, que é uma estrutura infrequente no português, a gente tem que ter um estímulo de um prime passivo antes. No português, eles deram, eu acho que eu não coloquei no slide, mas eles deram a porcentagem que o prime sintático das estruturas passivas, ela foi evidente em outras línguas, não só no português. Foi evidente no alemão não, no holandês e no inglês também. Logo no início do paper, eles falam aqui que cerca de 88% das sentenças produzidas na voz ativa são, desculpa,
Cerca de 88% das sentenças são produzidas na voz ativa em holandês, 92% em português e 89,5% em inglês. Então, sugere que essa é uma coisa que acontece, esse efeito ocorre em outras línguas também. Se esse prime sintático for duradouro, é uma evidência de uma aprendizagem além da ativação momentânea. E a sensibilidade ao efeito do prime sintático para estruturas infrequentes é consistente com a proposta de um sistema probabilístico de distribuição de sentenças. Pode passar. Então, o prime sintático em crianças. No paper, eles mostram duas posições, que essas duas posições fazem parte de uma discussão sobre os mecanismos inatos da linguagem, e elas são a especificidade lexical, ou sintaxe tardia, eles usam esses dois nomes, e os nomes em inglês também, mas eu facilitei para vocês, vou estar só em português, que é a sentença de crianças entre 2 e 3 anos são organizadas em torno de itens lexicais específicos. Essa posição surgiu de experimentos com tarefa de produção eliciada. E os resultados desse experimento levou à conclusão que a abstração de estruturas transitivas e intransitivas é desenvolvida ao longo da experiência linguística da criança, ou seja, ao longo do tempo. E já desde cedo as crianças demonstram habilidade para lidar com estruturas transitivas de verbos conhecidos. A outra posição é a abstração inicial ou a sintaxe rápida, que essas sentenças elas são produzidas, que essas sentenças produzidas por essas crianças são representações abstratas. Surgiu de experimentos de olhar preferencial que identificaram que os bebês já olham para imagens que descrevem corretamente as sentenças, mesmo as que são adquiridas tardiamente. Os bebês são menos de 2 anos nesse caso. E essa teoria mostra que, desde muito cedo, as crianças possuem uma propensão linguística inata para abstração sintática. Pode passar. Essa parte, é importante ressaltar que esses 4 autores, Savage, Liv, Sixon e Tomazello, foram os primeiros a testar o prime sintático em criança, especificamente em crianças. Eles testaram voz passiva, voz ativa, e os achados foram que crianças de 3 e 4 anos demonstram apenas efeito de priming lexical, elas não demonstram efeito de prime sintático, e as crianças de 6 anos demonstram ser sensíveis aos dois efeitos, principalmente nas construções testadas, que foram sentenças ativas e passivas. Em outro estudo de Bencini e Valian, o efeito de prime sintático foi encontrado apenas em sentenças passivas, não em sentenças ativas. E o efeito de prime sintático com crianças de 3 anos de idade parece ser evidência para aquela teoria de abstração sintática rápida. Pode passar. Aqui, já dentro do próprio paper, do estudo que eles fizeram, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito de prime sintático em crianças de 8 e 9 anos, falantes do português brasileiro. As hipóteses foram: se esse conhecimento gramatical abstrato já está consolidado nessas crianças de 8 e 9 anos, se as crianças apresentam efeito de prime sintático e aprendem com a produção de estruturas repetidas entre prime e alvo, o que corrobora com a teoria da aprendizagem implícita, e se o efeito de prime sintático ocorre somente com a repetição da estrutura sentencial entre prime e alvo, o que sugere que é um componente sintático da linguagem que não é mediado por questões semânticas ou outras questões da gramática mental do ser humano. Esse estudo foi feito com um grupo de 60 crianças, estudantes de escolas estaduais, que participavam do projeto Acerta. Pode passar. O método e a análise de dados. Esse foi um experimento individual, com tarefa de 30 a 58 minutos, o que eu achei gigante. Tinha produção de frases na voz passiva e ativa, tinha treino antes da tarefa, e a tarefa apareciam algumas imagens na tela do computador e os participantes tinham que responder oralmente.
A tarefa de pasto, as crianças deveriam descrever as imagens com uma sentença, utilizando o verbo dado, começado pelo personagem verde. A imagem era colorida, era uma imagem colorida e uma imagem em preto e branco, com um verbo no meio. A imagem prime era colorida e a imagem alvo era cinza. O verbo aparecia no infinitivo em verde no centro do monitor por 100 milissegundos. Pode passar. Aqui é como foi feito, né? Começando... Ô, Niela, tem alguém que está precisando entrar na sala. Não, não tem. Continuando. Na figura A, esse é um exemplo de prime ativo. Essa moça que está com a blusa mais clara, que seria a pessoa que está de verde, ela está empurrando o rapaz, que está em vermelho, que é a blusa mais escura. Vermelho? Quando a criança... Oi? Tá tudo preto e branco aqui. Não, eles botaram as imagens em preto e branco, não sei porquê, seria muito mais interessante se fosse em verde, mas a gente assume que o mais claro seja o verde e o mais escuro seja o vermelho. Ah, tá, entendi. Essa mulher estaria empurrando esse homem, então o verbo foi dado aqui empurrar, e a criança teria que fazer uma frase na voz ativa, consequentemente, começando pela mulher que está de verde. Então, a criança poderia produzir, por exemplo, a mulher empurrou o homem. Uhum. Na imagem B, que é essa segunda, servir, é um exemplo de imagem com... Calma aí. Outra imagem, que ambos os personagens estão em cinza, é uma imagem alvo, e a criança poderia produzir tanto uma sentença passiva quanto uma ativa. Poderia ser o menino foi servido pela menina ou a menina serviu o menino. Esse aqui é a baseline. Essa foi a proposta da baseline. E a Eles estão imagem... passado aí? Oi? Estou esperando passado. Não, passiva. Não, eu sei, mas você falou a menina foi o menino foi servido pela menina? Só um exemplo de como a criança poderia ter construído essa frase. Ou a menina é servida pelo menino. Pera, não, mentira. Tem que O ser menino é futuro. servido pela menina. Aham. Deixa eu ver se isso em inglês faz sentido. Em inglês é um pouquinho melhor. Em português é esquisito, né? O futuro aqui, né? E tem que ser futuro, porque não tá. Ela não poderia falar passado. Ou então tem que fazer está sendo servido, Sim. né? Ok. E essa terceira imagem é um exemplo de prime passivo. A menina, ela está em verde, com essa roupa mais clara, que a gente assume que é verde. E o menino, com a roupa mais escura, ele provavelmente está em vermelho. A gente pode esperar dessa imagem aqui um exemplo de oração que seria: a menina foi abraçada pelo menino. Foi Pode falar. abraçado? É Não, abraçada? não pode dizer o menino está abraçando a menina? Eu diria, olhando isso, o menino está abraçando a menina. Pode ser. O exemplo que eles colocaram no paper foi: a menina foi abraçada pelo menino, mas eu acho que é possível também. Aniela, eles contam no artigo que eles dão uma instrução em relação a quem vai ser agente, quem vai ser paciente da ação por causa da cor das blusas. No artigo, eles descrevem algumas orientações que eles deram para as crianças. Ah, bom, ah, bom. Então, como é que é essa orientação? Quem tá de blusa. Como é que é? Como é, Quem está Ana? de verde, quem é de verde é sempre o agente, O ou o agente. paciente, Quem né? tá de Ele tem que vermelho, começar a frase. paciente. É. Mas aí, o que que eles falam para as crianças? Estou tentando entender. Eu vou abrir aqui no artigo, peraí. Aqui, ó.
O ator. Ah, pode ler, Ana, vai lá. A tarefa envolvia descrever as imagens com apenas uma sentença, utilizando o verbo dado e começando pelo personagem em verde na imagem. Cada trial, cada instanciação de produção no experimento era formado por uma imagem prime, colorida, seguida de uma imagem alvo cinza. A sequência da tarefa consistiu na apresentação de um verbo na cor verde, na forma do infinitivo, no centro do monitor por 100 milissegundos. Em seguida, o participante via a imagem de um casal representando a ação desse verbo e devia produzir uma frase utilizando o verbo fornecido para descrever a imagem. A imagem ficava na tela até o participante produzir oralmente a frase e pressionar a barra de espaço do teclado para seguir para a próxima tela. Nas imagens coloridas, que eram as imagens prime, um dos atores estava em verde e o outro em vermelho. Para executar a tarefa corretamente, o participante deveria formular a frase de modo que mencionasse o ator que estivesse em verde primeiro na frase, podendo o ator em verde estar executando a ação na imagem, suscitando a produção de uma sentença na voz ativa, ou sofrendo a ação, suscitando a produção de uma sentença na voz passiva. É isso que estava faltando. Então, a gente tem que fazer com o cara de verde falando primeiro. Isso. Aí, tá, ok. Pode passar, Ana. A análise de dados. Foram 10.920 sentenças produzidas pelas crianças, pelas 60 crianças. Foram 91 pares de figura, prime e alvo, né, cada um, totalizando 182 frases por criança. Eles fizeram uma análise estatística pelo software R, sei lá, no método de Monte Carlo, que analisaria a significância estatística dos resultados. Depois foi feita a distribuição teórica de Dirichlet, não sei como é que fala isso, para testar a probabilidade dos resultados repetirem se o experimento fosse replicado. Pode passar. Aqui, esse é o primeiro gráfico que eles colocam. Ocorreu um prime sintático na produção oral de frases passivas com maior frequência de sentenças ativas quando não havia prime. Então, que é isso? Basicamente, as crianças elas produziram mais sentenças na voz passiva. E agora quero entender uma coisa aqui. Para ser prime, eu tenho que ter uma passiva ou uma ativa antes. Uhum. É isso que ele está vendo. Se ela produziu uma passiva antes, ela vai tender a próxima a produzir também uma passiva? Ou é isso? Eu acho que sim, foi isso que eu entendi, pelo menos. O que eu entendi foi que, por exemplo, naquela imagem que tinha, por exemplo, que estava servindo, a imagem nenhum dos participantes ficava verde. Então, a pessoa Isso. podia escolher, né, a criança podia escolher se ela ia formar na forma ativa ou na forma passiva. Aí o priming sintático passivo seria se a gente exibir antes uma estrutura que ela tem que formar uma frase passiva, isso gera preferência dela formar a frase passiva quando ela se depara com uma situação ambígua, que ela É poderia isso? formar as duas construções. Sim. Foi É isso que eu isso? entendi. Sim, é isso mesmo. Essa imagem cinza, se eu não me engano, era a imagem alvo. Então, era ali que a criança, pelo que eu entendi, era ali que a criança ia falar, se no prime passivo anterior, nessa imagem que está em preto e branco, ela iria falar uma frase na voz ativa ou uma frase na voz passiva. E eles perceberam que depois de um prime passivo, as crianças falavam mais frases na passiva. Então, aí quando eles iam testar isso, a cor já não funcionava. É, A cor era neutra, então aí eles sim. poderiam. Tá, ok. A proporção de sentenças ativas e passivas produzidas na sequência base, que é essa baseline, que é esse cinza escuro. Eu não sei porque que eles não colocaram cor nesse negócio, mas esse cinza mais escuro aqui no canto, permitiu contabilizar a porcentagem de sentenças ativas e passivas produzidas espontaneamente pelas crianças. Então, essa seria das imagens em cinza, pelo que eu entendo. Uhum.
E a proporção de passivas e ativas na produção oral espontânea de crianças de 8 e 9 anos foi de 8,7% de passivas e 91,3% de ativas, que seria mais ou menos que bate com uma outra pesquisa que fizeram, que é da produção geral de voz ativa em crianças, que no português é 91,3%. Pode passar. Essa é a distribuição que eles fizeram. Essa distribuição ela tem mais ou menos o objetivo de tentar ver se a teoria de aprendizagem implícita teria alguma relação. Pelo que eu entendi, foi isso. Nessa distribuição, eles perceberam que em praticamente 100% das vezes que esses... Peraí, vamos do início. Essa simulação foi... Eles simularam se esse experimento fosse rodado com outras crianças. Eles testaram esse experimento 100 mil vezes, se eu não me engano. Mesmo com outros tipos de prime, de outras formas, com outras crianças, a simulação ela seria quase 100% das vezes igual a como os resultados desse estudo. Então, aqui a gente consegue ver que nessa primeira imagem do PP, né, do gráfico 2, nesse PP, crianças, isso seria uma produção de uma voz passiva depois de um prime passivo, que seria maior do que essa segunda IP crianças, que é uma voz passiva depois de um prime intransitivo. Uma voz passiva depois de um prime passivo vai ser sempre maior do que uma voz passiva depois de um intransitivo, que também é maior do que uma voz passiva depois de um prime ativo. Foi? Até aí? Desses resultados, a gente também consegue tirar que uma voz passiva depois de um prime intransitivo é maior do que uma voz ativa depois de uma voz passiva depois de um prime ativo. O que acontece? A gente tem o prime, a voz passiva depois de um prime ativo muito baixo, porque o nosso default é fazer a voz ativa. Então, quando a gente tem essa apresentação da estrutura infrequente, é mais provável que a criança repita a estrutura infrequente quando tem anteriormente a estrutura infrequente. Esses dados eles parecem indicar que na quase totalidade das simulações o efeito de prime sintático aconteceria na produção de passivas pelas crianças. Pode passar, né? Temos mais resultados. Os efeitos de prime sintático significativos só ocorreram para as construções passivas. Pode ter ocorrido o efeito de teto, porque, como eu disse, né, o default da voz do prime passivo, mentira, a voz ativa é o default, né, da língua. Tem 91,3% de produção de voz ativa. As crianças do terceiro ano do ensino fundamental, elas apresentam conhecimento abstrato de estruturas sintáticas da voz passiva. Então, sobre uma conexão que a gente pode fazer nesse nosso estudo do FPHL, antigo QUILS, é que a gente pode esperar que as crianças mais velhas, um pouco mais velhas, de 6 anos, que é o nosso experimento, vai testar crianças de 3 a 6 anos. As crianças de 6 anos já apresentam o conhecimento abstrato, que a gente viu lá no estudo do Savage et al. E as crianças de 3 anos, 3, 4 anos, não apresentariam essas estruturas. Elas seriam seria um pouco diferente, né? A gente não pode esperar a mesma acurácia dessas crianças mais novas, porque elas ainda não têm esse conhecimento abstrato. O efeito de prime sintático puro, somente repetindo a estrutura das sentenças entre prime e alvo, ocorre somente com a repetição da estrutura sequencial entre prime e alvo. Parece meio repetitivo, mas vamos lá. Esse efeito sugere a existência de um componente sintático da língua que não é mediado por questões semânticas ou outras questões da gramática mental, que está lá na nossa hipótese. E 20% dos participantes não produziram a voz passiva. No caso, foram... Eu anotei aqui.
As crianças que produziram mais sentenças passivas após um Prime passivo, 7 crianças desse experimento não produziram passiva em nenhum momento, nem nas imagens coloridas de Prime, nem nas que suscitavam as passivas. 4 crianças produziram apenas uma passiva e uma criança produziu 3 passivas, e isso totaliza os 20% dos participantes. E a gente pode chegar na conclusão de que essas crianças ainda não estão avançadas o suficiente na idade, na escolaridade para ter esse conhecimento, né? Ainda não é muito alarmante. Pode passar. E eu propus algumas discussões também, que foram dúvidas que eu tive durante a apresentação, durante a leitura do paper, na verdade. Que, primeiro, essas posições de sintaxe rápida e sintaxe tardia seriam teorias separadas ou complementares. Eu até perguntei para a Ana, ela me ajudou um pouco a entender melhor que seriam teorias opostas, mas eu queria que vocês falassem também, de preferência. A outra questão é que as crianças com menos de 3 anos não lidam propriamente com enunciados transitivos em inglês, mas foi observado prime sintático em crianças de 3 anos. Isso teria relação com alguma dessas duas posições. Quando os autores falam que uma criança não consegue lidar com alguma estrutura, isso significa que não conseguem compreender e nem produzir. E o que seria o efeito de prime sintático com ou sem alta sobreposição lexical. Isso aparece no estudo do Tomazello, do Savage et al. Lá no início. Só que eu até dei uma procurada nesse paper, mas ele está trancado, eu não consigo ver, ele é pago. Não entendi isso, o que é isso? Então, peraí. Essa questão da sobreposição lexical, o Savage e aqueles outros caras que testaram primeiro, foram os primeiros a testar as estruturas de prime sintático nas crianças de 3, 4, 6 anos, esse slide aí, eles também testaram, eles falam que as crianças de 3 anos têm uma sobreposição lexical, uma alta sobreposição lexical no sentido de... Deixa eu ler aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Isso não tem a ver com aquela questão de você ter, quando você é criança, mais novo, essa teoria de que você, o seu conhecimento, não sei se são as palavras corretas, mas o seu conhecimento sintático está mais centrado nos itens lexicais, no seu conhecimento sobre os itens lexicais. Quer dizer, não importa se você está vendo uma sentença na passiva ou na ativa, você está acessando a raiz. Então, você vê abraçar, você não está muito sabendo se foi abraçado ou se abraçou, mas você sabe o que é abraço. Então, você lê a situação, põe lá a raiz e consegue get by. Acho que é isso, acho que é isso. Eles falam um pouco sobre essa parte de sobreposição lexical, mas eu não consegui encontrar nada, e eles falam, parece mais como curiosidade. E também, eu fiquei só em dúvida do que seria isso, não consegui entender muito bem, mas é sobre isso. Eu tinha entendido que era no sentido de dizer que, por exemplo, quando você é mais novo, você não tem abstração de sintaxe. É mais um conhecimento lexical. Então, é isso que eu falei. Sim. Isso Porque ele fala que com sobreposição lexical, o conhecimento linguístico das crianças seria representado por itens específicos, né? Enquanto sem a sobreposição lexical, ele seria representado de uma forma abstrata. Foi isso que vocês falaram. É isso mesmo. Eu só queria falar, já assumi a responsabilidade aqui, que eu deveria ter lembrado as pessoas do formulário de perguntas do Excel. Eu esqueci, tá, Stephanie? Desculpa. Mas aí as perguntas que surgirem aqui e as respostas eu coloco lá, tá? Depois que tiver a gravação. Eu cheguei a botar antes do dia, acho que no dia 18 mesmo, eu cheguei a botar a pergunta.
Ah, botou. Mas Tinha que ter lembrado hoje, de qualquer forma, enfim. tá. Ana, se puder ir lá pro penúltimo slide. Ai, meu Deus. Se não der também, é só o final Não, mesmo. Foi só não. Volta lá, Ana, por favor. Ih, gente, esqueci de passar o formulário de presença, desculpa. Calma aí. É só os. Nessa parte Obrigado, aí Larissa. tem a discussão que eu queria levantar aqui. Então, esse tema é um tema muito, muito, muito interessante. Na anterior a dessa discussão, isso. Nessa daqui, eu não sei se está escrito ou se você falou, mas eu adorei que você pegou esses resultados e você falou eles já pensando no trabalho que você está fazendo no grupo. Isso é muito difícil. Tá, foi ótimo você fazer isso. Você encaminhou já para o teu trabalho. Você falou, aquele trabalho fez isso, a gente vai ter que fazer isso assim, assim. É isso o raciocínio que você tem que ter o tempo todo. É maravilhoso isso. Te cumprimento bastante mesmo por você ter conseguido voltar para o teu trabalho, porque isso é muito difícil, isso mostra uma atividade grande. A pessoa lê uma coisa, repete aquilo que ela leu, pode até fazer isso muito bem, mas conseguir pegar isso e botar para o trabalho, né, como já mostrou, bastante maturidade. Parabéns. Vamos ter que agradecer a Ana também, porque ela me ajudou nessa parte, que eu Eu fiquei um pouco agradeço. bolada, mas. Completamente, completamente, mas é esse trabalho que vocês duas têm que fazer e a Ana está fazendo um excelente trabalho, é isso mesmo. Muito bom, que bom, estou muito feliz com isso. Tem. Depois disso, são só as referências que eu dei uma pegada do como o Léo faz, que eu acho bonitinho, as referências do trabalho. E no Ah, final é isso. Esse é a bibliografia. Léo, pode falar. Mete bronca. Confio em você. Não é mete bronca, não. É, é porque, assim, eu achei polêmico, isso é polêmico no sentido linguístico, né? Porque, assim, o priming sintático, ele é usado como uma evidência da linguística baseada no uso de que o nosso conhecimento sintático, ele não é de geração de estruturas, mas que, na verdade, nós temos templates, né, esquemas que a gente vai preenchendo conforme a gente vai usando a linguagem. E o priming, e a evidência disso seria que como é que haveria priming de uma estrutura para outra, se quando a gente está usando a sintaxe, a gente está sempre gerando estruturas novas. Então, isso só seria possível se na nossa memória declarativa a gente já tivesse esses, como se fossem moldes, eu não sei qual é o termo correto, melhor para usar, já prontos da sintaxe. Eu achei que eu podia estar lembrando algo errado, eu fui até consultar o texto do Diesel, que eu li na disciplina da professora Adriana com o professor Diogo, e o Diesel, ele considera que o priming sintático é uma evidência de que a gente tem estruturas sintáticas armazenadas na nossa memória, como a gente tem, como se fosse um léxico mental. E isso dá uma. Eu acho essa discussão super interessante, porque eu fico me perguntando se tem que ser uma coisa ou outra. Se a gente não pode, de alguma forma, ter um léxico com certas estruturas já pré-prontas, ou se, por exemplo, o efeito de priming sintático não pode ser, porque, digamos assim, a gente tem uma memória que é de procedimentos. E o que a gente faz quando a gente tem o priming de estruturas sintáticas é que os neurônios responsáveis por fazer certos procedimentos, certos cálculos ou algo do tipo, eles já estão pré-ativados de alguma forma. E aí, a minha questão isso puxa uma outra questão. Se o priming sintático ele ocorre por uma abstração, ou seja, porque a gente tem algo já abstrato,
na memória em termos de estrutura sintática, ou se o priming, e aí fica pré-ativado, né, que é o efeito do priming, ou se o que a gente tem é um efeito experimental. Então, esse texto aí, ele está trazendo algo que é mais um efeito experimental ou algo que fala da cognição da linguística mesmo, naquele nível menos consciente, digamos assim. É, Aí eu fiquei, eu lembrei que tem um experimento da professora Maílce Mota, que ela falou numa comunicação, que ela mostrou que priming sintático com efeito de facilitação no N400. Eu achei isso interessante. Só que ela não publicou, ela tinha falado na época que não era um estudo pronto, e ela não tinha publicado ainda. É, E aí eu mandei um e-mail para ela perguntando, inclusive, se ela já publicou antes da reunião, para porque eu acho uma discussão super interessante. E aí esse artigo fala, por exemplo, sobre a questão da linguagem como aprendizagem probabilística. E aí eu fiquei pensando, tá, mas porque me parece que isso é tem uma certa frequência. É, esse artigo não fala claramente que tem uma base de linguística baseada no uso, apesar de parecer que tem alguma conexão. Foi a minha impressão, não sei se eu estou certo. E e eu fico, por exemplo, frequência é uma medida que dá para a gente tirar de muitas formas. Aí eu fico me perguntando, por exemplo, é mais uma curiosidade, se é o que aconteceria se você botasse verbos, porque eles estão falando aí, olha, o default é o default, né, a voz ativa. E a voz passiva é menos frequente. Aí eu fiquei me perguntando o que aconteceria, por exemplo, se você medisse a frequência dos verbos que eles usaram, que para mim não ficou claro se eles fizeram isso, porque eu acho que tem alguns verbos que eles podem ser altamente frequentes na voz passiva ou menos frequentes, apesar de gramaticalmente tanto um poder ser feito quanto o outro. Isso assim falando de uso, né? Não de poder ou não poder. Eu acho que todo verbo, né, transitivo pode ser usado na voz passiva, enfim. Foi mais algo que eu fiquei me perguntando. Ou não, né? Enfim. É, então, Léo, não sei se eu vou conseguir te responder, Não, mas é só umas eu não questões que me vieram sei, na cabeça eu mesmo. não sei se é que você falou de um negócio, seria probabilístico. Peraí, eu me esqueci agora que você falou. Mas se seria uma coisa probabilística ou se seria sempre, né? Seria um ou outro. Eu não sei bem. Eu também fiquei um pouco de dúvida. Eu dei uma pesquisada no que seria teoria implícita, da aprendizagem implícita, né? Que é essa parte, eu não sei se tem muito a ver também, que me interessou mais. Eu não encontrei muita coisa na parte de linguística. Eu também não sei se do que você falou teria muito a ver com linguística, se isso seria realmente, eu não sei. Desculpa. Vamos Mas começar eu gostei, eu achei interessante do que você falou. pelo Fala. início. Essa coisa de aprendizagem implícita é alguma aprendizagem que é aprendida sem ensinamento. Isso que é aprendizagem implícita, entendeu? Quando Uhum. você aprende alguma coisa pela exposição aos fatos, tá? Então, isso que seria o que as pessoas que seguem a teoria gerativa, por exemplo, acreditam que aconteça com os bebês, que os bebês são expostos a fatos, e esses fatos é que fazem com que você aprenda alguma coisa. Fica implícito para a criança esse aprendizado. Mas existe dúvida, isso não é uma coisa que todo mundo acredita. Existe gente que acredita que o bebê também aprende por aprendizagem explícita, que seriam os pais ensinando os bebês. Tá bom? Então, numa teoria nativista, você acha que esse ensinamento que ele acontece sim, mas não é ele que está impactando o conhecimento das crianças.
Tanto que você vê que não existe tanta diferença entre a aquisição entre as crianças, mas existe bastante diferença da forma como os pais criam essas crianças. Esse é um argumento que é sempre usado. Mas o que é aprendizagem implícita? É aquela em que nada é ensinado, em que você aprende a partir dos fatos. E a explícita é aquela que você aprende a partir de um ensinamento explícito, usando metalinguagem, pensando sobre o pensar, pensando sobre o que é aprender, né? Então, a questão é que eu acho, eu não tenho uma opinião completamente formada, não, mas me parece que esse teste não é suficientemente bom para decidir se existe prime sintático ou não existe prime sintático. Porque nas duas situações, tanto ele poderia ser argumento de um lado, como argumento do outro lado. Me parece que você. Porque o que seria o prime sintático? O prime sintático seria o seguinte. Você sabe fazer a mecânica da computação. E essa mecânica da computação está pronta para você aplicar ela para uma situação em que ela seja necessária. Existe uma situação mais frequente, uma situação default mais frequente. Ok, mas mesmo assim, sendo uma situação muito mais frequente você usar a ativa, se você apresentar essa situação com alguma constrição, a pessoa rapidamente pode passar para o priming sintático, querendo dizer que a estrutura é independente da semântica, que é a primeira coisa sobre a qual o Chomsky falou, é que semântica é uma coisa e estrutura é outra coisa. Então, esse daí seria o argumento nativista. O outro argumento, pelo que eu estou entendendo, seria o seguinte: você fala tanto uma quanto a outra porque você guarda na tua memória sentenças que já são ativas e outras sentenças que são passivas. Se você for pensar qual que você vai atingir primeiro da memória, vai ser a sentença ativa. Mas se você estiver numa situação em que a cor te mande você trocar, você já tem essa sentença guardada lá na tua cabeça, então você vai puxar aquela sentença que é menos frequente, vai falar ela lá. Então, com esse desenho, o que esse teste, na verdade, consegue desempatar? Esse teste, para mim, ele não consegue desempatar nem um lado nem o outro, porque as duas explicações cabem perfeitamente bem aqui dentro dele. Eu não sei o que ele consegue desempatar. Quanto aos autores, a Mariana tem uma formação gerativista, mas o Burweiz tem uma formação menos relativista, eu diria que mais funcionalista. Então, aí tem um autor de um lado, outro do outro, não sei te dizer o que é. Eu achei que eles tenderiam, principalmente pela análise do Dirichlet, sei lá como é que fala, seria uma coisa mais... Eles estão tendendo para a aprendizagem implícita, querendo mostrar mais a aprendizagem implícita do que, de fato, essa parte do prime sintático, qual seria uma coisa gerativista, seria uma coisa funcionalista. Uhum. Eu não sei, me pareceu que eles estavam focando mais no... Não, mas é porque a aprendizagem implícita tem a ver com o gerativismo, e a explícita, entendeu? O que os funcionalistas estão falando é que o tempo todo a tua cabeça está pensando e não tem um pensamento especificamente linguístico, ele está em interação com tudo que está te acontecendo naquele momento, entendeu? Então, eles precisam de um raciocínio explícito em tudo. Eles não estão pensando muito naquela coisa do teu próprio subconsciente fazer uma estrutura e ter uma estrutura que não precisa ter recheio, porque a estrutura... Né, você vê como acontece na morfologia distribuída. A fase 2 da morfologia distribuída arma uma estrutura, e essa estrutura não tem palavra nenhuma ali, aconteceu, é só estrutura. Né? Então, se você consegue provar que isso aqui é verdade, que o priming sintático funciona melhor só com a estrutura, a morfologia distribuída, você valida ela. Né? Mas a questão é que, com esse teste aqui, eu não estou vendo como é que eles conseguem puxar ou para um lado ou para o outro. Eu até gostaria de ler a conclusão deles, porque... Mas, professora,
Desculpa a Não, pergunta, mas você ter uma confirmação de que você tem um priming puramente sintático, é, isso não afirmaria a noção de que essas abstrações, elas estão na memória declarativa, logo, já lá, mesmo sendo puramente sintáticas, logo indo contra algo computacional? não, primeiro de tudo, você tem que entender uma coisa: a gente não pode usar outras ferramentas que o teste não está mostrando. Ele não está falando em memória. Não falou em memória, não tem memória nenhuma falando aqui. O Augusto não fala em memória. Não, Então, é porque a senhora falou da morfologia distribuída. Aí me veio essa questão. Por- não, olha, não, porque eu vou te explicar por que não. Se você pensasse nesse teste daqui, exatamente nesse teste, com a cabeça exatamente de uma teoria nativista, você diria o seguinte: olha, existe a capacidade computacional adquirida num certo ponto aí da minha vida, que é a de fazer a passiva. Desde que isso tenha acontecido, não importa qual é o tipo de conteúdo que eu vou estar vendo, se o conteúdo me obrigar a usar isso, mesmo sendo extremamente infrequente, eu vou usar isso. Isso é uma comprovação cabal de que a estrutura está funcionando lá, porque ela funciona independente, ela se forma de forma independente, e depois é que eu procuro o que eu vou encaixar lá nela. Tá? Então, isso é uma coisa que a estrutura os algoritmos de linguagem estão lá funcionando na tua cabeça de forma completamente abstrata, tão abstrata que não precisa nem ter conteúdo. E aí, se eu tiver um conteúdo que eu obrigue você, eu faço isso desse jeito. Se eu tiver. Hein? Só te incomodar rapidinho, que o Bernardo tá pedindo para entrar. Ele pediu pra gente avisar no chat, mas acho que você não viu. Só agora que apareceu aqui para mim. Então, isso seria uma noção de que é totalmente implícito, porque eu não tô puxando nem conteúdo, né? Eu não estou nem em contato com o de fora, só estou em contato com essa estrutura completamente abstrata que está lá. Uma outra coisa, uma outra forma de você ver é que tudo que você fala está guardado em nuvens. Então, o que está guardado em nuvens? Está guardado em nuvens todas as minhas sentenças ativas, que são muito mais frequentes do que as passivas, mas as passivas também estão lá. Estão lá. Então, no momento em que eu sou restrito para falar uma sentença na passiva, eu procuro a minha sentença na passiva lá, faço aquelas adaptações que o funcionalismo me fala que eu tenho que fazer e falo essa frase. Então, assim, me parece que está verificando o óbvio, que a gente tanto pode falar passiva como ativa, e que as ativas são mais frequentes e as passivas são infrequentes. Mas até agora eu não tive uma comprovação, né, através desse teste. O priming sintático está dizendo que ele se opera, mas ele pode operar numa cabeça funcionalista, ele pode operar numa cabeça gerativista. Eu não estou vendo qual é a diferença que isso pode fazer. A gente tem que ter um outro desenho. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu entendi. Eu tinha entendido o contrário, que o priming sintático, porque o Diesel ele põe isso, o priming sintático como uma evidência da linguística baseada no uso. Eu não tinha entendido dessa forma que a senhora tinha colocado. Interessante. Entendeu? Então, quer dizer, eu não estou entendendo bem a estrutura que eles estão fazendo, como é que eles estão justificando esse experimento, porque o resultado é igual. Que as pessoas fazem passiva, não há dúvida, as pessoas usam passiva, né? E usam passiva quando estão instadas para usar, não vão usar a passiva de uma forma natural, porque a passiva é menos natural do que a ativa. A ativa
é mais simples. Mas isso está nos dois lados, né? Para a gente. Daniel, desculpa, termina que eu falo, é do artigo. Ah, Porque o que eu entendi também, eu entendi a mesma coisa que você, desses dois lados, mas tem um ponto que eles ficam batendo, que é a distribuição probabilística da linguagem. Então, eu não sei se eles quiseram, com esse experimento, mostrar que num contexto em que você produz aquele elemento, nesse caso a passiva, você continuaria e facilitaria a produção dele, né? Eu entendi que foi um pouco por isso, porque eles jogaram muito para o lado da probabilística, né? Eles quiseram trabalhar com a probabilística de ocorrência. então, eu devia ter falado uma coisa que eu não falei para vocês, que eu não sei se vocês sabem ou não, mas hoje já não é mais uma questão, mas por muito tempo o Chomsky se jogava, botava o sangue dele dizendo que frequência está fora da linguagem. Tá? O que é um absurdo falar isso. É óbvio que frequência não está fora da linguagem. Isso é bem a cara do Chomsky. Ele fala assim: não importa se a criança ouviu uma vez essa coisa, ou se ela ouviu 50 vezes, se ela ouviu e se formou uma estrutura, não precisa de reforço nenhum. Isso daí é uma parte do teu cérebro e vai funcionar lá. Então, portanto, não importa, não tem mérito nenhum da criança pequena falar uma certa coisa, basta ela ter ouvido isso vezes suficiente para formar a estrutura, desde que isso tenha acontecido, não importa se a diferença é de 5 para 5.000. Uma ela escutou 5.000 vezes, a outra ela escutou 5. Se com 5 ela consegue fazer a estrutura abstrata, está na cabeça dela, é um recurso que ela tem, e ela vai usar menos, mas não quer dizer que ela saiba menos, ou que isso seja mais difícil, ou nada disso que quer dizer. Mas isso daí era de um nativismo muito puro, muito inocente, não absolutamente não é verdade. Então, eu acho que não tem mais gerativista que vá lutar contra o funcionalismo em termos de frequência, porque todo gerativista sabe que já perdeu isso, porque a frequência é um dado importantíssimo para a linguagem. Então, se a discussão foi muito batida nesse ponto, eu digo que é uma discussão antiga, porque ninguém vai falar esse absurdo, entendeu? Isso, na verdade, realmente foi muito falado por anos e por anos, foi muito decantado, foi muito comentado. Eu não sei se hoje em dia se o Chomsky ainda acha isso, mas ele achava isso mesmo, entendeu? Ele dizia isso mesmo, que a frequência era fora da linguagem, que não tinha nada a ver com a linguagem, que se a gente precisar falar alguma coisa como sei lá, setentrional, no momento em que você tiver que falar setentrional, se você souber o significado de setentrional, a palavra vai sair para você, embora seja uma palavra completamente pouco frequente. Ele falava isso claramente, que a frequência não é para medir frequência em relação a nada de linguagem, porque não é a frequência que muda a linguagem, que é tudo uma questão de threshold. Sabe o que é threshold? Desse ponto para cima, já virou. Então, se você tem que ouvir uma estrutura 4 vezes para formar essa estrutura no seu cérebro, ouviu 4 vezes, formou no cérebro, não importa se ouviu 40.000 vezes, porque já está formada no teu cérebro aquilo. Ele vai falar isso, tá? Mas hoje em dia a gente já sabe que no tempo que ele não media tempo de resposta, ele não media onda, ele não fazia nada dessas coisas. Então, hoje em dia que a gente faz essas coisas, existe uma diferença cognitiva em coisas muito mais Professora, frequentes. mas quando a senhora diz que hoje em dia isso já é ponto batido, a senhora quer dizer em que sentido? Porque, por exemplo, vai ter o argumento. Desculpa ressuscitar aquele debate de, por exemplo, o modelo de dupla rota Aham, de processamento de morfologia. Porque aham. uma coisa é você debater, não, a gente concorda que a frequência afeta o uso da linguagem. E aí ela vai afetar, por exemplo, dados de tempo de resposta. Outra coisa é você ter um consenso sobre a frequência afetar a linguagem já no nível representacional.
Aham. Então, assim, quando a senhora diz que há consenso, a senhora quer dizer de que sentido? Porque, assim, mais uma vez, né, minha opinião de doutorando ainda, né, que não tenho a experiência da senhora, é que ainda tem gerativista que não vai aceitar, por exemplo, o impacto da frequência a nível representacional. Eu também acho que sim. Acho que você está certo. Nesse ponto tem uma diferença. Nesse ponto tem uma diferença. Mas é, representacionalmente falando, você vai ter uma diferença maior entre os gerativistas e os funcionalistas. Mas eu acho que antes você tinha um corte ali, porque nada que houvesse relação com frequência teria algum impacto na linguagem. Eu aprendi, cheguei a aprender isso. Eu cheguei a aprender isso. Sabe quem me falou isso? Jairo Nunes. Tá? Jairo Nunes veio dar um curso aqui e me falou isso, me deu essa frase. Me falou essa frase. Quer dizer, é uma coisa bem recente, anos 2000, tá? Bem recente, coisas dos últimos 20 anos. Então, há 20 anos, era possível que uma pessoa muito importante da área te dissesse com a cara dele lá mesmo que não tem problema a frequência. Mas hoje em dia a gente sabe que tem muita importância, que afeta o tempo de resposta, que afeta a rota, que afeta mil coisas, que afeta o tempo que você vai ficar no garden path, uma coisa que tem mais frequente ou menos frequente. E também afeta se você está numa disputa entre uma palavra mais frequente e uma palavra infrequente, porque elas são iguais, você primeiro vai visitar a mais frequente, mesmo que ela seja pior na sentença. Você primeiro visita ela, para depois você visitar a outra. Então, tem muitas evidências já feitas que a gente sabe que frequência faz uma diferença grande. Né? Então, por isso se foi montado em cima disso, o paper não acho que não chega lá, entendeu? Porque ele ainda deixa a gente com dúvida. Né? Realmente eu não sei. Com essa estrutura de paper, que até achei muito bonitinho esse negócio da cor para obrigar isso, mas eu não sei como eles conseguem definir isso que eles estão querendo definir. Não sei. A gente estava conversando sobre o experimento e uma coisa que chamou muita atenção é que são crianças muito pequenas e que recebem uma quantidade enorme de orientações antes do experimento começar, e o experimento é enorme, né? No final, 168, né? no final você até vê que o resultado realmente vai para a maioria e tal, eles mostram bastante dado, mas me chamou muita atenção a quantidade de orientação formal que eles dão antes do experimento, aí vem uma tela, mostra. Eu achei muito complexo, sabe? São crianças de 8, 9 anos, terceiro ano do Fundamental. fundamental. Eu acho que está muito grande mesmo o experimento, mas acho que eles escolheram, para conseguir a criança falar, eles fizeram uma coisa bem pensada. Eu gostei do negócio deles fazerem a fala da criança numa situação em que ela não tinha cor, né? Então ela poderia, né, projetar a cor aonde ela quisesse. Né? Ela estava vindo sempre lidando com essas duas possibilidades de ser ativo ou passivo, e tinha uma hora que ela estava num campo neutro, né? Que ela podia usar o que ela quisesse usar. Achei isso bem feito, achei isso bem bolado. Agora, muito grande, realmente enorme para criança desse tamanho. Não sei nem como é que eles conseguiram fazer, nem sei. Para implementar isso, realmente tem que. Talvez tenha Para muito eles, cansaço no para eles meio. conseguirem ter tirado 10.000 frases, 10.000 orações para analisar, já 58 minutos a tarefa, as crianças são muito pequenas. A gente vai apresentar as perguntas hoje ou vai fazer como? Porque já são 4h15. Acho que a gente vai ter que deixar as perguntas para a próxima. Só Deixa eu tem uma pergunta, tá? Tem Olha, 2 comentários e uma pergunta, a propósito do experimento. vamos lá, vamos terminar. Não, assim, eu não acho que é muito grande, mas pode ser que tenha muita discussão. Então, assim, não são muitas perguntas, só isso que eu queria te falar mesmo. O que vocês Ah, não, acham? Como é que vocês querem fazer?
Querem terminar agora? Contigo depois, talvez, se gerar mais discussão de pergunta, a gente tentar terminar semana que vem. Só para não prolongar muito, porque se tiver mais discussão, a gente vai estender mais e aí eu precisava falar contigo depois. E tem também a questão de que não estão mais aqui os intérpretes, né? Não É. sei, mas aí se não tiver problema. Então tá bom, então vamos deixar para a próxima.